Nossa igreja, graças a Deus, tem uma visão missionária, eu agradeço a Deus por isso. E ele vai contar, né? A razão por que está aqui conosco nesta ceia do Senhor. Que Deus abençoe ricamente, pastor. Graça e a paz, irmãos. É um prazer estarmos aqui. Estava lembrando ali, a última vez que eu vim nessa igreja, foi no culto de posse do pastor Kenji. Estava quase vazia a igreja, né, irmão? Vocês lembram? Estava quase vazia, né? Não tinha espaço nem para mais ninguém entrar aqui, mas foi uma bênção poder estar naquele dia aqui. E como o pastor Kenji estava falando, nós temos servido aqui no Brasil durante esse período. Nós moramos, eu e a Fátima e a nossa família, por muitos anos no continente africano. Nós servimos ali e aí Deus nos deu a oportunidade de voltarmos e continuar servindo aqui no Brasil também. Poder estar trabalhando aqui com um grupo de pessoas que necessitam muito do amor, da graça, dessa demonstração da compaixão e do amor de Deus, que são os refugiados. São pessoas que foram forçadas a saírem do seu país, sair da sua casa, da sua família, da sua comunidade onde eles viviam e buscar recomeçar a vida num outro lugar. Só que esse recomeço é bem mais difícil, irmãos, porque você não tem aquele apoio, não tem a rede, né, de familiares, de amigos, de pessoas, e em muitos casos você não tem nem o idioma, você não sabe nem falar a língua local daquele lugar, e aí você tem que estar aprendendo ali do zero e recomeçando. Então nós estamos familiarizados em ver isso hoje acontecendo. Essa guerra que está acontecendo na Ucrânia agora tem gerado ali milhares de refugiados, pessoas fugindo ali, principalmente para a Europa. Tem alguns vindo aqui para o Brasil também por causa desses laços distantes, mas laços familiares, né, de locais onde há comunidades maiores de ucranianos. Mas são milhares, né, são mais, ali são milhares de refugiados, e nós temos sírios e outros iraquianos, afegãos. Nós temos atendido vários afegãos também, e durante esses últimos 9 anos nós servimos à frente de uma ONG que nós tivemos o privilégio, a graça de Deus de estar iniciando, que servia exatamente proporcionando a esses refugiados aulas de português, uma assistência social, um trabalho de cuidado para que pudesse ir com essas pessoas no médico, às vezes indicar, caminhar. Tivemos a bênção de Deus, olha a provisão, irmãos, de encontrar médicos descendentes sírios libaneses aqui no Brasil, que podiam atender os refugiados árabes em árabe, e poder conversar com eles. Eu sempre falo para as pessoas, né, que é muito difícil ficar doente num país que não é o seu, né? Imagina você ter dor de dente, não conseguir explicar como é que está doendo aquele dente. Você vai fazer uma mímica ali, a pessoa entende, mas para você realmente explicar para a pessoa. E uma dor nas costas, como é que você explica? Como é que você vai ajudar o médico a entender e fazer a diferença que é uma dor, uma cólica renal, ou que é um espasmo muscular, e por aí vai? Você não tem vocabulário para isso. E são tantos os desafios. E nós fizemos isso, trabalhamos também ajudando a validar o diploma desses refugiados, porque muitos vêm com a sua profissão, vêm ali com uma capacidade de trabalhar, de servir, de ajudar a economia do país em que eles estão sendo recebidos, né? E poder estar ali contribuindo, desenvolvendo aquele trabalho. Enfim, nós tivemos a graça de Deus de poder estar fazendo isso nos últimos 8 anos que nós estivemos aqui no Brasil. Depois que voltamos ali do Egito, no período que nós trabalhamos e servimos lá também com refugiados, e o pastor Kenji e a irmã Raquel sempre estiveram nos acompanhando, nos abençoando. E para quem não sabe, não nos conhece ainda, vai muito além. Enquanto nós cantávamos aqui esse hino, eu lembrava de uma história que aconteceu conosco, né? Nós, quando servíamos em Moçambique, nós passamos 5 anos trabalhando nessa nação ali na África.
Nós morávamos num lugar bem longe, assim, bem no meio do mato ali, uma cidade pequena, uns 30 mil habitantes, e tinha uma rua de asfalto, uma linha telefônica na época, não chegava celular ali. O banco, para ter ideia, o banco daquela cidadezinha, quando você ia no banco, fazia um cheque, tinha que esperar o outro dia o cheque ir para a capital do estado para ser debitado, para voltar o cara trazendo o dinheiro, porque não tinha no banco ali. Então, você ter ideia do fim do mundo que a gente estava vivendo naquela época. E ficamos lá durante 5 anos. O nosso filho nasceu no país vizinho, porque onde a gente morava não tinha condições. E teve um ano em que nós tínhamos um casal de amigos missionários morando numa outra cidade. Nós falamos, vamos passar o Natal com eles, vamos ter um período de descanso, de férias, que eles moravam ali na praia, na cidade de Nampula, perto da praia. E nós planejamos, puxa, nós vamos para lá, vamos ter um tempo de renovo, de refrigério. Então, nós fomos. E o que acontece? Não foi um furacão, foi um ciclone, bem na época, assim que a gente acabou de chegar na cidade. E essa cidade, ela era meio como se fosse uma ilha, e tinha só uma ponte que ligava aquela ilha até o continente. Então, todas as necessidades da cidade vinham através dessa ponte. E com o ciclone, essa ponte foi levada embora, com o mar e o rio e a enchente e tudo. E nós ficamos ali, a gente foi para ficar acho que uma semana, ficamos 15 dias, só que a situação só melhorou, E um dia o pastor Kenji ligou para nós no meio daquela situação, depois que passou o ciclone. Ele falou, irmãos, como é que vocês estão? A gente está orando, a gente viu sobre o ciclone, estamos preocupados. E eu lembro que a gente estava conversando, o Adriel, que era o nosso filho, ainda bebê, pequeno. Olha, pastor, nós estamos bem. Tirando o Adriel que está com malária, tirando que o ciclone levou essa ponte e a gente está sem comunicação, estamos sem eletricidade, está acabando a água, não tem comida mais nos supermercados, porque não chega comida. Mas tirando isso, está tudo bem, pastor. Só ore por nós agora, para a situação voltar a funcionar normal aqui. E assim, a gente não pensava, é um momento que você pensa assim, meu Deus, como eu queria só sair daqui, voltar para o meio do mato, onde tem tudo, pelo menos, Mas a gente também pensava, e o povo dessa cidade, como que vai ficar? Então, a gente pediu oração, foi um momento de bastante tensão para nós. O hospital cheio, não tinha onde tratar o Adriel. Aí nós trouxemos ele para casa, tratamos em casa mesmo, aquela malária e as outras necessidades que a gente foi tendo. Mas enfim, Deus nos guardou, Deus ouviu a oração, Deus nos protegeu. Saímos dali, veio o exército, colocou aquelas pontes provisórias, a cidade começou a voltar ao normal. E aí a gente pôde ir para nossa casinha longe do mar, mas sem ciclone, Então, essas foram as nossas férias que a gente teve ali, irmãos. Depois disso, a Fátima nunca mais quis tirar as férias, não sei porquê. Mas foi uma das situações que nós vivemos, e isso me lembrou, essa comunhão, esse amor de poder caminharmos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis, Em contrapartida, faz mais um pouco aí de praticamente 2 anos, que o Adriel casou, 2 anos, e aí o pastor Kenji e a irmã Raquel estavam lá, celebrando o casamento desse que eles estavam orando por malária aí alguns anos atrás, Logo ele vai ser pai, eles vão ser tio-avós, Não que eu vá ser avô, mas eles vão estar tendo a bênção de ter aí a filhinha do Adriel. Nosso filho está vindo. Essa é a comunhão que o Espírito Santo nos proporciona, que a igreja nos proporciona, irmãos. Às vezes, como o nosso irmão estava aqui falando, pessoas têm se acomodado em ficarem longe da igreja. Hoje de manhã mesmo no culto, a gente reencontrou alguns irmãos que fazia já mais de ano que a gente não via,
E um deles, muito sincero, falou assim: não tem desculpa, é preguiça mesmo. Não estou tendo coragem de sair de casa, está tudo aqui, está tudo online. Então eu deito lá na cama, ligo o celular e começo a participar do culto. Mas nada substitui a comunhão presencial. E nada substitui a igreja estar junto. E poder olhar um para o outro, e poder abraçar, e poder orar um pelo outro, e podermos caminhar como igreja de Cristo. Então nós somos privilegiados de termos o pastor Kenji e a irmã Raquel conosco, já há muitos anos, caminhando, nos abençoando, tendo sempre gestos de amor e de carinho por nós. Nós somos realmente gratos por tudo isso. E a igreja aqui tem também nos ajudado durante esse período a servir esses refugiados aqui. E agora, depois de 2 anos que nós estamos num processo de mudança, né, que Deus começou a ministrar em nosso coração, que era um tempo de irmos iniciar algo novo, começar outra vez um outro trabalho com refugiados. Através da nossa missão, Ele abriu uma porta para que nós começássemos um trabalho com refugiados no Canadá. Então nós vamos para a cidade ali de Montreal para dar início àquele trabalho que vai demonstrar o amor e a compaixão de Deus a esses que chegam num país estranho para eles, de uma língua estranha, de uma cultura estranha, para que eles possam se sentir acolhidos e recebidos. Nosso Jesus nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não importa quem ele é, de onde ele vem, o que ele creia, ele nos ensina a amar esse próximo, a servir, né? Fui estrangeiro no meio de vocês, vocês me receberam, vocês me acolheram. E essa é a nossa função como igreja. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos, ali do livro de Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, que é um texto que fala a respeito de uma igreja missionária, de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu acredito que nós, como igreja, queremos nos espelhar nesta igreja, da palavra de Deus aqui do Novo Testamento, e podemos caminhar como esta igreja, sermos esses instrumentos de Deus, como está descrito aqui em Atos 13. A palavra do Senhor diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A cidade de Antioquia, onde essa igreja havia sido plantada ali pelos discípulos do Senhor Jesus, era a 3ª maior cidade do Império Romano. Ela só era menor do que Roma e do que Alexandria. Mas era uma cidade onde você tinha pessoas que vinham de todos os lugares ali da Ásia Menor, do Oriente Médio, que vinham de Roma, daquela região da Grécia. Por causa da sua rota comercial, ela facilitava isso. Ela proporcionava essa ligação entre pessoas de várias nacionalidades. E ali nós vemos no capítulo 11 de Atos, que a igreja de Antioquia, ela nasce com o trabalho daqueles irmãos que vinham devido à diáspora da igreja que aconteceu por causa da perseguição da igreja em Jerusalém. O Senhor Jesus deixa a ordem para a igreja de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas aí a igreja, ou por comodismo, ou por falta de coragem de ir enfrentar ali a necessidade de ir pregar a palavra para aqueles que não eram judeus e que não vinham da herança judaica, e não ter que lidar
com as diferenças que isso ia trazer, eles vão permanecendo em Jerusalém. E Deus, em sua misericórdia, permite a perseguição à igreja em Jerusalém. E essa perseguição desencadeia os discípulos para irem e pregarem o evangelho em outros lugares. E aí nasce nessa igreja em Antioquia. Mas o mais interessante dessa igreja que nós vemos relatados aqui também no livro de Atos, é que é nessa igreja que pela primeira vez os discípulos de Jesus, aqueles que seguem Jesus, são chamados de cristãos. Cristãos, na verdade, é uma expressão como se nós estivéssemos falando pequenos cristos, né? Não tem, às vezes, a família em que o pai escolhe colocar o nome do filho de Júnior, né? O André Júnior, tem um André Neto e por aí vai. Então, seria o pequeno André. Na verdade, nunca chama de André, vira Juninho, né? Porque geralmente é o pequeno. E esse aqui era mais ou menos essa expressão que foi se desenvolvendo, porque aqueles cristãos, eles refletiam a pessoa de Jesus. Eles expressavam o amor de Cristo, a presença de Cristo, o ensinamento de Cristo, a misericórdia de Cristo, o poder de Cristo para transformar e para salvar. A igreja estava ali florescendo e as pessoas ao redor olhavam para aquela igreja e reconheciam que aqueles que iam naquela igreja se pareciam com Jesus e começaram a chamá-los de cristãos. Este momento de oração e jejum resultou em um verdadeiro movimento missionário que tornaria o cristianismo a maior religião do Império Romano em 2 séculos e meio. Bilhões de adeptos dessa religião hoje têm o testemunho praticante em todos os países do mundo. 13 dos 29 livros do Novo Testamento foram escritos como fruto dessa obra missionária que se inicia com essa palavra que Deus dá a esta igreja para enviar aqueles que deveriam anunciar a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que essa igreja cheia do Espírito Santo, ela não apenas tinha a presença de Deus para, vamos dizer, se beneficiar de tudo que Deus tinha para fazer no meio deles, mas ela tinha a presença do Espírito Santo para manifestar a glória de Deus em todo o mundo. Deus quer que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. E para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos buscar ao Senhor e buscar e sermos, vamos dizer, semelhantes a essa igreja, termos características dessa igreja. E uma das primeiras características que nós vemos nessa igreja, onde há a presença do Espírito Santo, é que assim como a igreja de Antioquia, ela é uma igreja heterogênea, ela é uma igreja que é diversa. É uma igreja que nós temos pessoas de vários lugares, de várias famílias diferentes, vários povos, várias origens diferentes, no mesmo lugar, unidas em Cristo. E isso é tão interessante, irmãos, que está ali no primeiro versículo, numa pequena descrição de quem era a liderança dessa igreja. Barnabé, que era judeu, mas era ali da ilha de Chipre. Ele é chamado José da Consolação, primo de João Marcos. Ele, que tinha um coração generoso, um encorajador, que ia buscar aqueles que as pessoas não tinham mais esperança, ou que achavam que não podiam servir para nada ali na igreja. Ele buscava, trazia para perto e os ajudava a se tornar instrumentos nas mãos de Deus. Você tinha Simeão, chamado Níger. Você tinha Lúcio, da cidade de Cirene. Cirene era uma cidade ali no norte da África, onde atualmente é a Líbia.
você tinha Manaém, aquele que havia sido criado com Herodes Antipas, e os judeus e aqueles que eram da linha de Herodes não se davam bem, não conseguiam caminhar juntos, havia diferença, havia ódio entre eles. Mas aqui, aqueles que eram judeus e aqueles que eram da mesma linhagem e que caminhavam com Herodes, andavam juntos com o mesmo propósito. E nós temos Saulo, que era um fariseu, um perseguidor da igreja, alguém que arrastava as pessoas para a cadeia porque seguiam a Jesus e que consentia com o assassinato daqueles que eram seguidores de Cristo. Essa mistura, esse caldeirão todo, era a liderança da igreja de Antioquia. E pode ter certeza, irmão, que tinha às vezes que eles não concordavam com tudo ali. Porque onde tem dois seres humanos, vão haver mais de uma opinião. O pastor Kenji gosta de contar aquela história do gênio, que tinha os dois, que tinha uma pessoa no deserto e que encontrou uma lâmpada e falou assim, você tem 2 pedidos. E aí ele falou, o primeiro pedido eu queria ressuscitar a minha avó. Aí o gênio falou, espera só um minutinho. Foi embora, voltou, falou, esse pedido está muito difícil, não dá para fazer isso. Aí o gênio virou e aí o cara falou assim, faz outro pedido. Ele falou, tudo bem, então eu quero que todos os batistas tenham a mesma opinião, sejam unidos. Aí o gênio foi embora, voltou e falou assim, quem que você quer que ressuscita mesmo? Então o pastor Kenji gosta de contar essa piada e eu vou passando ela para frente, eu vou contando ela aqui, mas onde há várias pessoas, há diversidade. A diversidade é uma bênção, mas ela custa, ela tem um preço. É preciso ceder, é preciso aprender, é preciso aceitar o próximo, e é preciso colocar limites onde não é possível aceitar. É preciso ajudar o próximo a entender aonde está a nossa limitação, aonde é aquilo que eu posso. Aquele que come com muita pimenta não vai poder botar pimenta na comida toda, porque tem aquele que não consegue comer com pimenta. Esse é um exemplo banal, mas a gente tem que aprender a viver junto, porque se nós que fomos resgatados em Cristo não soubermos andar juntos como corpo, como igreja, como é que nós vamos ensinar isso àqueles que estão fora? E isso é importantíssimo, meus irmãos, para nós, seguidores e discípulos de Jesus nos dias de hoje, porque nós não somos guiados por ideologias, por partidarismo, por política ou por qualquer outro tipo de filosofia. Quem nos guia é o Senhor Deus, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. É a palavra do Senhor que vai ser o nosso juiz entre as nossas causas e vai fazer com que nós possamos sentar um com o outro e discordar em graça, em amor. Nós não temos que ter toda a concordância. Deus não nos criou robôs. Deus não quis fazer uma uniformidade de nós, mas Deus quer que nós tenhamos união. E há uma diferença. Nós não somos criados para ser exatamente iguais um ao outro, mas nós somos iguais em valor, em preciosidade. E essa igreja tinha isso. E ela demonstra isso só naqueles que eram líderes. Porque a palavra de Deus nos diz ali em Gálatas 3, 26 e 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. As nossas diferenças são niveladas em Cristo Jesus, porque nele nós nos tornamos um, e nós somos um com ele e um com o outro. Por isso nós podemos cantar o que nós cantamos, e por isso nós podemos orar uns pelos outros, e nós podemos aprender a amar uns aos outros.
Às vezes as pessoas acham que entrando na igreja, né, elas escolhem a família delas, porque tem aquele ditado, né, família a gente não escolhe, família é difícil. Meu irmão, quando você vem para Cristo, você também não escolhe quem quer ter um irmão em Cristo, não. Então, vão ter as pessoas fáceis e vão ter as pessoas difíceis. Né? E às vezes nós somos as pessoas difíceis. Né? Nós somos as pessoas que não é fácil conviver. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, moldando, transformando. A igreja cheia do Espírito Santo é essa igreja que serve. Nós vemos aqui que a palavra de Deus diz, no livro de Atos, capítulo 13, e servindo eles ao Senhor. É uma igreja que está ativa. A igreja cheia do Espírito Santo, ela está em atividade, em movimento, ela está servindo. Ela vai fazer todo o possível para ter EBF acontecendo aqui, como vocês fizeram. E vai dar trabalho, porque servir não é fácil. Vai custar dinheiro, vai custar recursos, vai custar o tempo, vai custar as férias, vai custar o momento de descanso, vai custar aquilo que é necessário, mas isso vai dar frutos que vão permanecer pela eternidade. A palavra nos diz aqui que a expressão na língua no grego é leturgel. Eles ministravam, esse serviço é de ministrar, de estar entregando, de estar fazendo algo. Denota uma atividade que está sendo feita pela igreja. O nosso serviço é um ato de adoração ao Senhor. Nós adoramos ao cantar, nós adoramos ao orar, nós adoramos de várias formas, mas servir é um ato de adoração. Quando nós limpamos a igreja, nós pintamos a igreja, nós fazemos algum ato, nós estamos servindo e nós estamos adorando. Não é para o pastor Kenji, não é para o conselho da igreja, é para o Senhor. É para aquele que nos resgatou que nós estamos fazendo. Nós damos aula na escola dominical, é para o Senhor. Nós estamos no culto de oração, nós estamos nas reuniões, nós estamos nos ministérios, nós estamos nos engajando. É para o Senhor que nós fazemos. Porque a igreja que tem a presença do Espírito Santo, ela é viva. Ela adora a Deus com a sua palavra, com a sua voz, com a sua boca, mas também com os seus gestos. Nós não podemos ser idólatras da igreja, idolatrar o templo, idolatrar o prédio, idolatrar o nosso terreno e não querer que as coisas não mudem. Mas pastor, olha só o que essas crianças fizeram, sujaram tudo a parede, pastor, nós vamos ter que pintar tudo de novo. Graças a Deus, tinta está aí para isso. Que elas pintem, coloquem a mão, deixem sujo, e que a gente limpe, que elas aprendam a limpar, e que elas aprendam a andar da maneira que deixa limpo, que deixa organizado, e que elas cresçam conhecendo a esse Jesus que transforma a vida. Tudo que nós temos e tudo que nós somos com a igreja pertence ao Senhor, e é para ser usado para a glória do nome de Deus. Deus, Ele se entrega, meus irmãos. John Piper, falando sobre o texto de Atos 13, ele diz que Deus se entrega à igreja que se entrega à sua missão. À medida que a igreja abre, à medida que a igreja se entrega e serve, Deus, Ele abre as portas para essa igreja. Deus nunca perde de nós em dar. Algum de vocês aqui já deu algo para o Senhor e não recebeu mais em troca? Algum de vocês ganhou de Deus em dar, devolver ao Senhor, fazer algo para Ele, que Deus não fizesse 1000 vezes, 100 vezes, 10 vezes mais a você? Deus, Ele sempre faz mais por nós, Ele sempre faz com abundância, e à medida que a igreja serve, o Senhor vê o coração dessa igreja, e Ele derrama sobre ela a sua bênção. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está atenta a essa voz do Espírito de Deus. Ela não vai caminhando com os seus planos, com a sua vontade, com o seu desejo, mas ela vai caminhando
discernindo o que o Espírito Santo está falando para ela. É nesse texto que diz a palavra: disse o Espírito Santo, separa-me a Saulo e a Barnabé, porque eu tenho um trabalho para eles. Eles não estavam ociosos, irmãos. Uma coisa que a gente aprende logo cedo na vida, servindo a Deus, é que Deus não chama ninguém que está ocioso. Deus chama as pessoas que estão ativas, que estão servindo. O chamado dele vem. Jesus chamando os discípulos. Você vê que os discípulos estavam fazendo o quê? Parados, sentados? Eles estavam ativos. Ele vai lá para Pedro e João. Ele fala: vem, larga o que vocês estão fazendo. E diz: largando eles as redes, o seguiram. Eles estavam trabalhando, pescando. Ele vai lá e chama Mateus. Ele vai lá e chama os outros discípulos. Eles tinham tarefas, trabalho. E Deus, Ele fala conosco e Ele nos chama. Nós precisamos ouvir a sua voz. E Deus vai falando com a sua igreja. E Deus falou aqui com Antioquia. Esse era o chamado. Esse era o momento para a igreja de Antioquia. Qual é o momento para esta igreja? Qual é a voz do Espírito Santo para a igreja aqui? O que é que o Espírito de Deus tem falado com os irmãos? O que é que Ele tem falado à liderança que tem jejuado e orado? O que é que Ele tem falado aos irmãos, aos corações daqueles que têm buscado e pedido ao Senhor? Porque nós precisamos estar atentos, porque a voz dEle é contínua. A palavra de Deus ali em Apocalipse, Ele diz, Jesus fala conosco: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, eu estou falando, vocês estão me ouvindo? Eu tenho dito às igrejas, eu tenho falado com elas. E vocês têm me ouvido? O Espírito chama e a igreja confirma. O Espírito envia e a igreja apoia, diz o escritor David Platt. À medida que nós nos parecemos com Cristo e queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que desenvolver um ouvir do Senhor, um ouvir do Espírito Santo de Deus. Essa é a obra, irmãos, que o Espírito vai fazendo na igreja. Em último lugar, meus irmãos, nós vemos ali no versículo 3, que essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que envia. É uma igreja que não apenas ela ouve o Espírito Santo, não apenas serve, não apenas é diversa, mas que ela, ao ouvir o Espírito de Deus, ela faz o quê? Ela obedece. Porque há pessoas que ouvem o Senhor, mas não querem obedecer. Uma das velhas ilustrações missionárias que nós conhecemos é aquela que um missionário falando com Deus fala: Senhor, por que o Senhor me mandou para cá, Senhor? Que lugar difícil, né? Estava tão bom ali, estava tudo bem, e agora olha o que eu estou passando aqui, Senhor. Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? E Deus responde: porque você foi o único que respondeu. Eu já tinha chamado mais 3 antes de você. Então não é porque você era melhor que os outros, mas você aceitou, você obedeceu, por isso eu te mandei. E a questão nisso, irmãos, é: nós temos que ouvir e obedecer ao Senhor. E essa igreja é uma igreja que envia. Após jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Eles obedeceram o que o Espírito Santo falou para eles fazerem. Mesmo que isso custasse algo para eles. Vamos ter que tirar essas pessoas da liderança. Quem que a gente vai colocar no lugar? Nós vamos deixar de ter Paulo aqui ensinando, Saulo ensinando, e Barnabé. Quem que vai encorajar como o Barnabé encoraja? Mas à medida que nós damos, nós recebemos. E o Senhor da seara é o Senhor nosso Deus. É preciso que a igreja saia das suas 4 paredes. E é preciso que a igreja seja uma igreja que vá para fora e que envie, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra.
até aquele lugar onde você não enxerga mais depois, até onde os olhos não veem mais. Mas nós precisamos enviar, porque o Senhor vê e o Senhor ouve o clamor daqueles que estão além e que estão distantes. Há muita necessidade no mundo ainda, irmãos. Há muita necessidade para aqueles que ainda não ouviram a mensagem. Quantas vezes eu e a Fátima já ouvimos aqui no Brasil falando: mas, irmão André, tem tanta necessidade aqui, por que o senhor vai para fora? Por que o senhor não continua aqui? Tem tanta coisa para fazer, sua família, seus amigos. Eu falei, é verdade, há muita necessidade aqui, mas também há necessidade fora. E nós temos que ouvir aquilo que o Senhor nos manda fazer, aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Temos que ouvir e temos que obedecer. E há necessidades em todos os lugares. Mas nós temos que entender qual é o chamado que o Senhor tem para nós. Christopher Wright, que escreveu o livro A Missão do Povo de Deus, ele tem uma frase, ele diz assim: a missão do povo de Deus, portanto, a missão do povo de Deus, Deus chama-nos a participar de uma longa e rica tradição de enviar e ser enviado, o qual se origina na Santa Trindade de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que envia. Deus, Ele envia. Deus, Ele envia a Jesus para pregar o seu Evangelho. Deus envia o seu Filho ao mundo para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi enviado por Deus. Jesus nos envia o Espírito Santo. Ele disse aos discípulos: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Consolador para estar com vocês. E Jesus vem e faz o que com a igreja, com os discípulos? Ele fala: vão e anunciem essas boas novas até os confins da terra. Façam discípulos em meu nome. O Deus da Bíblia é um Deus que envia, um Deus que tem propósito, um Deus que tem uma missão que nos chama para fazer parte dela. Um Deus que nos dá o privilégio de participarmos da sua missão, de anunciar as boas novas e de levar aqueles que estão perdidos à salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, nenhum de nós que tenha experimentado verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus vai querer reter ou segurar quando o Senhor fala para enviar. Nenhum de nós vai querer isso, porque nós sabemos do preço que é essa salvação. Nós sabemos o que é sermos chamados para fora da sepultura como Lázaro. Ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: João, venha. Maria, venha. André, venha. Porque nós experimentamos a salvação de Jesus das trevas para a luz, da morte para a vida. E por isso nós somos chamados a ir e a anunciar, a fazer, meus irmãos, a obra missionária do Senhor, pregando o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de remissão de pecados, o Evangelho onde nós não tentamos esconder o pecado, mudar o nome do pecado, se acostumar ao pecado, mas que nós chegamos diante desse Deus Santo e reconhecemos que nós somos falhos, necessitados e que precisamos da salvação. Através de Jesus é proclamado o perdão dos pecados. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado.
1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Aquilo que nós recebemos é o que nós anunciamos, e é preciso ir e anunciar. Por isso, irmãos, nós estamos nessa noite com o nosso coração alegre em obedecer ao chamado de Deus em nossa vida, tristes em deixar tudo que nós já construímos pela misericórdia dEle, em deixarmos família, amigos, irmãos queridos. Temos alguns amigos que vieram aqui estar conosco, nossos irmãos vieram de Bauru para estar aqui. Temos pessoas que vieram também aqui estar conosco, aqui já são de São Caetano, só deram um pulinho então, mas estão próximos conosco. Nós louvamos a Deus por isso. Mas é mais precioso nós obedecermos ao Senhor e fazermos a sua obra. Por isso, querida igreja, o que a palavra de Deus tem para vocês nessa noite é: busquem ser como essa igreja de Atos. Continuem sendo essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja missionária que é diversa, que serve, que se identifica com Jesus, uma igreja que está disposta a ouvir a voz do Espírito Santo, e uma igreja que abre mão, que envia, que contribui, que manda recursos, pessoas, tudo que ela tem à sua disposição, para que aqueles que não conhecem possam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai bendito, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos presenteia com a tua graça, misericórdia e salvação, Pai. Nós não merecemos, não somos dignos, não temos nada que possamos fazer para merecer, ó Deus, receber, Pai. Mas o Senhor, na tua graça maravilhosa, Pai, nos alcança. Nós te louvamos, Pai. E nós pedimos: ensina-nos a sermos como o Senhor Jesus. Ensina-nos a nos parecermos contigo, Jesus. E nos envie, nos use, nos transforme. Usa essa igreja, Pai. Continua usando. Alcança essa cidade, alcança esse bairro, alcança, Deus, esse estado, alcança esse país, essa nação, alcança esse continente, alcança até os confins da terra, Pai, através dessa igreja, Senhor. Move o teu Espírito Santo, meu Deus, avivando a tua obra e através dos anos fazendo-a conhecida para a honra e glória e louvor, Pai, do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Nós vamos orar pela vida do pastor André, da Fátima. Por favor, Fátima, vem aqui à frente. Queria convidar a igreja a se colocar em pé. Assim como a igreja de Antioquia enviou a Saulo e a Barnabé, que nós possamos fazer parte desse envio. Agora eles estarão lá naquela terra estrangeira, no Canadá, ministrando a refugiados, o mesmo trabalho que faziam aqui no Brasil, farão agora lá no Canadá. Vamos estar orando por eles, por sua filha, né? Você não vai ser vovô, ela que vai ser vovó, né? Então, você não vai ser vovô, ela que vai ser, tá certo, né? Também pelo Adriel, esposa, né? Mês que vem, então, terão a sua filhinha. Vamos orar, estenda sua mão na direção desse casal. Pai querido, Pai amado, nós nos sentimos muito tocados pelo Teu Santo Espírito nesta noite, quando ouvimos a Tua palavra, e agora estamos sentindo também que devemos interceder por esse casal amado, Senhor, que tem te servido a Deus nesse ministério tão especial. Rogamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor os cubra, que o Senhor os unja, Senhor, de tal maneira que possam ser usados poderosamente naquela terra, Senhor.
que todos os seus planos que estão sendo traçados agora sejam realizados segundo a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa a sua descendência, Senhor, que também possa aprender com essa disposição dos teus servos em servir ao Senhor, não importa em que lugar. Te pedimos agora que também nossa igreja possa participar, não somente orando por eles, mas ativamente no seu ministério. Dá-nos recursos também, Senhor, para que isso possa ocorrer. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer por eles infinitamente além daquilo que estamos pensando, pedindo agora, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Vai nos preparar para a ceia do Senhor o irmão Ovídio com um louvor musical.